Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez o Alfredo falando, mais um vídeo para o nosso canal. Convidando você que ainda não é inscrito a se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o seu gostei, sobretudo o seu comentário. Convido você que ainda não conhece também a conhecer a nossa página no Instagram, o Garagem do Rofré 1, numeralzinho 1 no final, onde nós fazemos algumas postagens de conteúdo automotivo, beleza? Gente, aqui um tempinho, né? Sem fazer vídeo, vida um pouco corrida, reforma em casa, negócio meio bagunçado, carrinho de mão ali. Mas vamos aqui fazer um breve vídeo sobre esse Monza aqui hoje, domingo de manhã. Uma semana antes aqui, né, do segundo turno das eleições de 2022. E nós vamos fazer mais um vídeo sobre esse carro, tá bom? Gente, sem delongas então, esse carro já vai estar com playlist no canal, nós já fizemos uma apresentação dele. Tá bom? Mas hoje eu queria falar de uma coisa bem interessante para esse Monza e um pouco fora do usual do que você pode achar aí na internet, no YouTube, tá bom? O que é que acontece? Este carro como um veículo para dia a dia, tá bom? Aí você vai dizer assim, Rafael, mas você está falando de um carro 1989, falando que a gente em 2022 pode usar dia a dia. Eu já fiz isso com outros carros e vou dizer a vocês, por que não, tá bom? Gente, primeiro, vamos lá. Nós temos 3 pontos que podem remeter ao indivíduo utilizar um carro como este no dia a dia, tá certo? Primeiro ponto, Rafael, que você separaria: tempos de crise e incerteza, tá certo? Tempos de crise por quê? Porque, infelizmente, o mundo, né, ele passa por um contexto aí geopolítico que realmente tem levado algumas pessoas a um momento de dificuldade financeira e faz com que alguns custos, alguns gastos precisem ser revistos. Esse é o primeiro ponto, e dentro desse primeiro ponto eu trouxe também a questão da incerteza. Eu vou aqui mostrando o carro um pouquinho para vocês, mas a questão da incerteza. O que é incerteza? Pô, Alfredo, hoje eu estou aqui muito tranquilo, mas amanhã eu não sei. Então, quer saber de uma? Eu estou com um capital imobilizado num veículo, que é um veículo muito caro, e eu quero pegar este capital e investir mais no meu negócio, tá certo? Então, este é o primeiro ponto que pode te remeter a pensar usar um carro, por exemplo, como este no dia a dia. O segundo ponto, justamente, é a questão do próprio investimento pessoal. Então, às vezes, você cansou de pegar 200, 150, 300 mil reais e comprar um carro, embora você tenha até o dinheiro para isso. Mas você diz, poxa, eu não estou com saco para isso, entendeu? Eu estou querendo investir em outra coisa, eu quero comprar um imóvel, eu quero viajar, eu uso pouco o carro, eu não tenho a intenção de ter um carro um pouco mais caro, então, ou mais dispendioso, né? Então você pode ter isso como um elemento também que vai te motivar a ter um carro como este no seu dia a dia. O terceiro ponto, que ele vem por último, porém não é menos importante, que é o você gostar. Então eu conheço particularmente algumas pessoas, alguns profissionais liberais, alguns empresários, alguns servidores públicos que inclusive estão bem estabelecidos e que usam esses carros praticamente no seu dia a dia. E aí você diz o seguinte, usa por quê, Rafael? Porque gosta, porque quer. Entende? Então esse também é um ponto. Às vezes o indivíduo ele tem uma frota de veículos na garagem, ele tem vários carros, mas ele gosta de usar determinado carro no dia a dia. Isso é uma questão muito pessoal. Tá certo? Então esses são os 3 pontos que podem te levar a usar um carro deste no dia a dia, tá bom? E aqui eu separei agora, partindo do princípio que eu tô sem meu tripé, gente, aqui, então eu tô com o celular na mão, pode ser que ele trema um pouquinho, tá bom? Mas aí o que é que acontece? Eu vou te levar, partindo desse pressuposto, a 5 requisitos que este veículo que está aqui na minha frente, ele pode te atrair para ser o seu carro de dia a dia ou um carro até que você use de forma constante, tá bom? Então vamos lá. Primeiro item. Primeira coisa que a gente está falando aqui sobre um Classic SE, um carro 1989, na sua versão 4 portas, que esse carro também saía 2 portas, tá bom? Primeira coisa que esse carro ele vai ter para te oferecer são requisitos mínimos de tecnologia. Mínimos como, Rafael? Quer dizer que você não andava num Fusca? Anda até hoje, não tem problema nenhum. Mas é uma coisa bem interessante que esse carro ele pode te dar da seguinte forma. Ele vai te dar aqui alguns equipamentos, como, por exemplo, ar-condicionado. Então você vai
para um centro urbano, vai para o engarrafamento, você pode ter seu ar-condicionado. Esse carro, inclusive, gela bem. Outro ponto, você pode ter a direção hidráulica, que vai lhe dar um rodar um pouco mais confortável no dia a dia. Outro ponto também que você pode ter são os vidros, travas e retrovisores elétricos. É um outro ponto também que você pode ter. Outro ponto que você pode ter, que no meu caso eu não mudo, é o sonzinho. No meu caso eu gosto do som de época. Então ele funciona perfeitamente, é uma coisa que pode também ali aliviar o seu estresse. Mas, Rofrel, eu não quero eu preciso atender o meu telefone, eu não gosto desse som velho. Você pode fazer uma adaptação para um aparelho mais novo, com Bluetooth, enfim, ou você simplesmente trocar, remover esse aqui e colocar um som mais novo. Eu não gosto, eu gosto de carro antigo original, então se você tirar esse som daqui para mim, eu já vou ficar triste. Você pode me dar um som mais tecnológico que for, para mim, o que tem mais valor e serventia, esse aqui. Mas de repente, se você vai para o dia a dia e isso é necessário a nível de utilidade, você pode também fazer, não tem problema nenhum, tá certo? Então são alguns requisitos que esse carro ele vai te dar minimamente de tecnologia. Outro requisito que é muito importante para o dia a dia, gente, é o conforto. E quando eu falei do ar-condicionado, da direção vidro-trava elétrica, claro que eu trago isso, retrovisores elétricos, eu trago esse item de conforto. Mas, sobretudo, gente, a posição de dirigir desse carro e os tipos de banco, tá certo? Meio aveludados. Vocês devem ver aqui, vou puxar aqui um pouquinho pelo forro de porta que você consegue perceber. Então, a nível de acabamento, você vai ter um carro extremamente confortável, sobretudo para quem vai aqui atrás, tá certo? Então, é um outro item também que você pode ter aí para uso no dia a dia. Sem contar, claro, com um bom espaço interno, inclusive de porta-malas, tá bom? Outro item, gente, é a questão da economia, e esse item é um atrativo para muitas pessoas. Você tem alguns pontos aí que remetem à economia desse veículo. Primeiro ponto é a economia de você comprar um carro desse, tá certo? Então hoje, por exemplo, eu vou fazer aqui um paralelo com este carro aqui, que é um Cruze modelo, esse carro é 2022. Essa é uma versão LTZ, tá certo? Hoje, se você vai comparar, por exemplo, um Classic, guardando as devidas proporções, você estaria colocando um Cruze Premier aqui atrás, tá bom? Isso no final da década de 80. Só que um Cruze Premier hoje, eu não sei, mas vamos lá, preço de tabela, o que? 170 mil reais, 175 mil, não sei. Então, o que é que acontece? Você comprar um Monza desse é muito mais em conta que, por exemplo, você comprar um carro daquele. Muito mais. Então você tem a questão do atrativo preço, que já lhe traz para uma economia, tá certo? Outra situação, além do comprar, você vem a questão da manutenção. Então você fazer uma revisão de um carro desse é muito mais barato que, por exemplo, você fazer uma revisão num carro daquele, tá certo? A nível de tudo, inclusive de algumas coisas que estragam com o tempo, como pneus, enfim. Então é muito mais econômico você manter um carro desse. Outra situação, você vai pagar um seguro de um carro daquele que está em média, vou falar aqui uma média de quê? 5 mil reais o seguro de um carro daquele. Você não vai ter custo com seguro neste carro, porque até você não faz mais seguro. Então você pode substituir simplesmente por um rastreador, pode pagar aí o quê? 60 reais por mês, se você assim quiser, para muito carro em rua, enfim. Outra coisa, IPVA. O IPVA você vai pegar, por exemplo, preço de tabela de um LTZ, 150 mil, 155, não sei exatamente quanto está. Mas você vai pegar e vai substituir esse custo de IPVA, tá certo? Que são 2,5% mais as taxas, por um custo anual, gente, de cerca de 100, 130 reais por ano. Então, você termina economizando muito dinheiro por conta da utilização de um carro como esse, tá certo? Outro item que eu colocaria é o seguinte, é que você vai, queira ou não, dirigir um carro clássico, tá certo? Você vai chegar aqui numa rua, você vai achar muito carro como esse, tá certo? Mas como esse já é um pouco difícil. Gente, no bonito ou no feio, eu não sei, isso é critério seu, mas uma coisa a gente vai convergir. Você vai ser exclusivo. Quando você chegar lá no seu ambiente de trabalho, você chegar no supermercado, você chegar onde você quiser,
uma coisa você vai saber que você está sendo diferente, tá certo, das pessoas, porque você vai estar dirigindo nada menos que um carro clássico, um carro diferente, um carro que marcou época, um carro que pouco se vê, sobretudo em boas condições, transitando pela rua, tá certo? E o último item, gente, que eu queria trazer aqui para vocês, tá bom? Seria no tocante à valorização do veículo, tá bom? Um carro daquele, por exemplo, daqui a um ano, com certeza não, hoje, né? Ele já está depreciando em condições normais de mercado, tá bom? Então ele vai estar perdendo dinheiro. Se você compra um carro por X, você vai vender por X menos um percentual, né? Isso, um carro novo. Entretanto, um carro desse, se bem conservado, se você rodar e mantiver as mesmas condições de conservação, você vai ter um carro que, ao invés de depreciar, você vai ter uma valorização e, na pior das hipóteses, tá certo? Você vai ter o seu dinheiro ali guardado, bastando, claro, que você compre ele por um preço justo, tá certo? Nem barato, nem caro. Você compre ele por um preço justo, tá bom? Então, gente, me diz aí o que é que você achou desse vídeo, me diz aí se você usaria um veículo como este, por exemplo, no seu dia a dia. Se você usa, conta aí as suas experiências, tá certo? Que eu vou aqui encerrando o vídeo de hoje neste momento, tá bom? Forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe e até a próxima.